A graça e a paz a todos os irmãos que nos acompanham pelo canal. Nós hoje vamos fazer aqui a apresentação de mais um livro. Desta vez é uma teologia sistemática bem conhecida e muito utilizada no meio acadêmico. Eu estou falando da teologia de Louis Berkhof, essa teologia que é padrão nos seminários de teologia. Ela está na sua 4ª edição. A 3ª edição já estava esgotada, a capa era totalmente diferente, agora veio com um design cultural diferente. Eles modificaram a capa, a contracapa do livro, a lombada. O livro continua ainda um livro brochura, agora vem com a orelha na capa e também uma orelha na contracapa. Certo? Então o livro já está disponível na editora Cultura Cristã. Só um adendo, o material de Louis Berkhof continua o mesmo, não mudou nada, é a mesma teologia, o que mudou foi o design gráfico da teologia, tá certo? A editora Cultura Cristã tem se notabilizado e se tornou referência por sua excelentes publicações, especialmente na área de teologia, sem se deixar atrair pelos encantos do modismo teológicos, tão atraentes quanto passageiros e tão promissores quanto rasos. A Cultura Cristã continua trabalhando sério para cumprir sua missão de reformar a igreja no Brasil por meio da literatura. Desse modo, e honrando acima de qualquer autoridade a própria palavra de Deus, temos disponibilizado sucessivas edições e reimpressões da teologia sistemática de Louis Berkhof, que continua a servir os sérios estudantes de teologia, numa declaração eloquente a respeito do seu extraordinário valor. Na verdade, outras publicações têm surgido na mesma área, mas nenhuma mostrou as qualidades, a abrangência e profundidade que fizeram desta a teologia sistemática mais usada e duradoura em nosso país. É por isso que, com grande satisfação, a reapresentação aos seus leitores e pesquisadores, com a certeza de que novas gerações de estudiosos das Escrituras serão formados sob sua benéfica influência. Editor Cláudio Mara. Louis Berkhof é um teólogo conhecido então no meio presbiteriano. Ele nasceu no ano de 1873 e faleceu no ano de 1957. Nascido na Holanda, imigrou-se para os Estados Unidos e tornou-se um dos mais notáveis teólogos do século XX. Foi presidente e professor do Calvin Theological Seminary em Michigan. Teologia sistemática. Na orelha do livro diz assim: Louis Berkhof, um dos mais notáveis teólogos sistemáticos do seu tempo, e continua a influenciar estudantes e pesquisadores ainda hoje. Sua teologia sistemática, publicada pela editora Cultura Cristã, continua a ser, depois de muitos anos e seguidas reimpressões, o livro texto dos melhores cursos de teologia do país e orientação teológica reformada ou não. Na orelha da contracapa diz: obra clássica, excelente compêndio de teologia reformada, cobrindo de modo admirável a biblioteca teológica. Bem, queridos, não vou entrar muito nos detalhes desta teologia, muitos já a conhecem. Ela foi modificada, está com esse design novo, mais bonita, e já está disponível para compra nesse exato momento. Você que já tem a teologia mais antiga, não precisa comprar essa, é só uma questão de gosto mesmo, de colecionar, tá? Ela traz a mesma matéria da anterior: a doutrina de Deus, o homem em relação a Deus, a pessoa e a obra de Cristo, a aplicação da obra da redenção, a igreja e os meios de graça, as últimas coisas. São as matérias aqui, então, utilizadas nesta teologia sistemática. A sua
ficha catalográfica. Então, como eu disse, está na sua 4ª edição. A primeira edição em português se deu no ano de 1990 a 1998. Depois a segunda em 2001, 2002 e 2004. A terceira edição 2007 e 2009. E agora a 4ª edição 2012, 2014, 2015, 2017, 2019, 2021, que havia se esgotado, e essa que saiu em 2023. Aqui está o conselho editorial e as especificações da obra. 720 páginas, 16 por 26 é o seu tamanho. E um prefácio aqui da obra, que é comum já na teologia. Ele é bem breve, feito pelo próprio Berkhof antes de sua morte, no ano de 1949, 1º de agosto de 1949. O prefácio diz assim: agora que minha teologia sistemática está sendo novamente impressa, o prefácio pode ser curto. Não é necessário dizer muita coisa acerca da natureza da obra, visto que ela tem estado perante o público durante mais de 15 anos e tem sido amplamente usada. Tenho todas as razões para estar agradecido pela maneira bondosa como ela foi recebida, pelo testemunho favorável de muitos críticos e pelo fato de o livro estar sendo agora usado como livro-texto em muitos seminários teológicos e institutos bíblicos em nosso país. Estas são as bênçãos que eu não previa. Palavras do autor, pelas quais estou profundamente agradecido a Deus, a Ele toda a honra, e se a obra puder continuar sendo uma bênção em muitas partes da Igreja de Cristo, simplesmente aumentará o meu reconhecimento da abundante graça de Deus. Sumário da obra bem curto e bem direto, e dizendo aqui que a obra já é conhecida e já naquela época já estava sendo usada nos seminários ali. Sumário geral, assim ela se encontra, seu sumário, desta forma. Então, doutrina de Deus, doutrina do homem, doutrina da pessoa e obra de Cristo, os ofícios de Cristo, e assim sucessivamente. Bom, Berkhof aqui não começa com prolegômenos, ele começa direto com a doutrina de Deus. A sua teologia ela é direta, já começa falando sobre a doutrina de Deus. E assim tem que ser, né? Teologia, em termos bem simples, é o estudo de Deus e de seu relacionamento com o ser humano, com a sua criatura, com os homens. Então é um estudo prazeroso, um estudo que dá mais alta importância para a alma humana, e é um estudo que edifica e que traz alegria e gozo. A teologia é uma das áreas mais abrangentes e mais antigas. A teologia ela é uma matéria bem complexa. Para falar em termos gerais, ela está dividida em teologia exegética, em que se estuda ali as cópias dos originais e extrai o sentido. Isso já os tradutores traz para nós, mas tem gente que gosta da crítica textual e quer fazer a tradução diretamente do grego, a sua própria tradução, então se especializa na teologia exegética, e é importante. Mas existe também a teologia bíblica, ou a bibliologia, né, por assim dizer, que é o estudo da Bíblia em si, os seus livros, os seus autores, o contexto histórico, quem escreveu cada livro e assim por diante. É a teologia bíblica que trata desta área e ela é muito rica. Depois nós temos a teologia pastoral com seus diversos desdobramentos. A teologia pastoral é uma teologia rica porque vai tratar de vários assuntos, desde a homilética, como se faz um sermão e como se deve comportar diante de um púlpito, até o aconselhamento e livros, matérias de edificação, matérias de liderança,
matérias de como administrar e aí por diante. Teologia pastoral diz respeito àquele que vai exercer o pastorado na igreja. Nós temos também a teologia agora sistemática, né? Uma das mais abrangentes teologias. A sistemática, ela tem as suas ramificações, é uma teologia riquíssima, geralmente compõe aí por 10 matérias, dependendo da sistemática. A teologia sistemática, ela traz em seu bojo, ela traz dentro de si algumas vertentes, e uma das vertentes, primeiramente, é o estudo sistemático das doutrinas extraídas da Bíblia. Segundo, ela traz um sentido apologético da defesa dessas doutrinas que se extraem da Bíblia. Ela também é histórica, porque trata do desenvolvimento das doutrinas ao longo da história, e ela é também filosófica, porque a teologia ela tem o seu envolvimento também com a filosofia. Então estas são as vertentes da teologia sistemática. E por último nós temos então aí a teologia prática. Esta é a teologia que trata da vida cristã. Toda a aplicação bíblica em relação aos membros, em relação às pessoas, em como se deve viver o cristianismo, como se deve se viver diante de Deus e assim por diante. Essas são as vertentes da teologia. Dentre essas vertentes, a teologia sistemática é uma das mais abrangentes e também uma das mais edificantes. Então fica aqui a dica do livro de Louis Berkhof. É um livro acessível, não é caro, é um livro bem barato, um ótimo custo-benefício que vai edificar a sua vida. Quem já tem a teologia sistemática não precisa comprar outra, a não ser que você queira colecionar, aí é diferente, né? Não precisa comprar outra teologia. Bom, meus irmãos, esse é a nossa indicação de hoje da teologia sistemática, que já está na Cultura Cristã. Você pode entrar lá e você encontrará. A Cultura Cristã fez um ótimo trabalho. Estou elogiando aqui a editora, não estou ganhando nada. Nós fazemos desta forma em nossos canais de indicações de livros, de reflexões de livro, e tem ajudado milhares de pessoas a encontrar o melhor material para a sua necessidade, para o seu crescimento teológico. É importante, então, os canais que falam ou que indicam livros para as pessoas. Eu me lembro que quando eu me converti no ano de 1995, a internet ainda não estava engatinhando, então a gente não tinha todo esse recurso que nós temos hoje. E eu ia nas livrarias e ali não tinha muita orientação. Eu procurava os temas que eu queria estudar e eu ficava olhando os livros, pegando eles, lendo a capa, a contracapa, o prefácio, aqueles que estavam abertos, disponível, para que assim se pudesse ler ali no local. E também eu frequentava sebo. Então, desta forma, eu garimpava livros, mas eu confesso que gastei muito dinheiro que não deveria ter gasto, porque não tinha ali uma orientação na procura destes livros. Mas hoje nós temos esta facilidade. Hoje tem os canais que indicam livros, tem os canais que falam de obras, e assim nós olhamos, vemos e podemos então tomar as nossas decisões daquilo que nós estamos necessitando. Então eu estou trazendo para você hoje este livro de Louis Berkhof, tá bom? Fique com Deus, uma boa leitura, que Deus venha abençoar a sua vida para a glória de nosso Deus. Um abraço e até ao próximo vídeo. Fique com Deus.